Olá, pessoal. Eu sou o professor Janilson Santos e nós estamos aqui hoje para trabalhar um simulado de raciocínio lógico e eu estou aqui com esse simulado exatamente para você não zerar a prova e, mais do que isso, acertar todas as questões de raciocínio lógico. Eu peço que você se inscreva em nosso canal, que você dê o seu like, que você faça comentários sobre as questões, porque isso vai nos ajudar. Vamos lá? A primeira questão caiu no concurso para psicólogo, um concurso recente, já desse ano. O conectivo lógico, cujo valor lógico é sempre falso, se os valores lógicos das duas proposições entre esse conectivo forem iguais, é chamado de... Em outras palavras, a questão está perguntando qual é a operação lógica que V com V vai dar falso e F com F também vai dar falso. A questão está perguntando isso. As duas proposições sendo iguais, a questão quer saber qual é a operação lógica que o resultado dá falso. Isso só acontece na disjunção exclusiva e, portanto, a alternativa D de dado é a correta. Principalmente a primeira parte, V com V dando F. E isso só acontece na disjunção exclusiva. Eu tive até a preocupação de colocar aqui as tabelas verdade para vocês se lembrarem, porque no nosso canal nós temos vídeos, aulas sobre tabela verdade. E realmente você vai ver que na disjunção exclusiva, V com V dá F. E observe, isso só acontece nela. Não acontece em outra operação. Nas outras operações lógicas, V com V dá V. Portanto, a alternativa certa realmente era a disjunção exclusiva. Ok, pessoal? Ainda na mesma prova, a questão 2 diz: uma empresa aérea fez uma pesquisa com 85 clientes sobre 2 países que mais gostavam de visitar, Itália e Japão. E o resultado foi o seguinte: 37 clientes gostavam de visitar a Itália e 27 clientes gostavam de visitar os 2 países. Nessas condições, se todos os clientes opinaram uma única vez, então o número de clientes que gostavam de visitar somente o Japão é igual a... De que trata essa questão? Operações com conjuntos. E no nosso canal, nós temos um vídeo resolvendo questões sobre operações com conjuntos. Então vamos lá. Nós temos 2 conjuntos. Itália e Japão. Qual é a dica? Começar sempre pela interseção. Não esqueça isso. Começar sempre pela interseção. A interseção é formada pelas pessoas que gostam de visitar os 2 países. São quantos? 27. 27 gostam de visitar os 2 países. Então, a interseção é aqui. A interseção é a área comum entre os 2 conjuntos. Muito bem. Quem é que gosta de visitar a Itália? 37. Mas você não vai colocar 37 aqui, porque já tem 27 que, além de visitar a Itália, também gosta de visitar o Japão. Você tem que colocar a diferença. 37 menos 27 dá 10. E ele quer saber quantos gostam de visitar só o Japão. Então, quem gosta de visitar só o Japão é x menos 27. Esse 27, tu sabe, é a interseção. Quando eu somar esses 3 valores, eu vou encontrar o total de pessoas que participaram da pesquisa. Foram quantos? 85. Então, nós ficamos com a seguinte expressão:
10 mais 27 mais x menos 27 é igual a 85. 27 menos 27 dá 0, eu posso anular. São números opostos, eu posso anular. Então, ficou x, uma equação simples do primeiro grau, é igual a 85 menos 10. X dá 75. Muito cuidado, pessoal. Certamente, a questão botou 75, colocou 75 entre as opções. Olha aqui, o 75, ele está entre as opções. Mas não é a resposta certa. Eu não estou atrás do x. Eu estou atrás de x menos 27. Então, a resposta é 75 menos 27. Então, 7 para 15, 8, vai 1, 1, 2, 3 para 7, 4. A resposta certa é 48. O que faz da alternativa C, de concurseiro, a resposta certa. Então, nós já temos aqui a questão 1, letra D, e a questão 2, alternativa C. Vocês vão ter acesso ao material, o gabarito também está disposto lá no final dele. Beleza, pessoal? Olha a dica, hein? Eu não queria o x, eu queria x menos 27, que era a interseção. Questão 3. Mauro é vendedor e Ana é dentista. Se Paulo é estudante, então Ana não é dentista. Aí a questão dá um ponto de partida. Ela afirma: Ana é dentista. Portanto, é correto afirmar que... Então, nós vamos trabalhar aqui com as operações lógicas e com as tabelas verdade. Então, vamos lá. Mauro é vendedor e Ana é dentista. Esse prefixo, esse conectivo e, indica que nós estamos diante de uma conjunção. Então, vamos reproduzir isso. Ana não é dentista. Não, começa dizendo: Mauro é vendedor e Ana é dentista. Então, vamos lá. Vamos apagar aqui. Ele começa dizendo: Mauro é vendedor e Ana é dentista. Você pode usar o e ou pode colocar o símbolo que representa o conectivo da conjunção, que é um chapeuzinho, né? Aí depois ele diz: se Paulo é estudante, então Ana não é dentista. É uma condicional. Eu vou usar a seta, que é o conectivo. Então, se Paulo é estudante, Paulo é estudante. Aí eu vou usar a seta no sentido único, que é a condicional, que é se então. Se fosse se e somente se, que é a bicondicional, era a seta com duplo sentido. Então, se Paulo é estudante, então Ana não é dentista. Então, Ana não é dentista. Muito bem. Qual foi o ponto de partida que ele deu? Ana é dentista. A questão está afirmando que Ana é dentista. Bem, pessoal, se Ana é dentista, Ana não é dentista é falso. Isso aqui é uma condicional. Na condicional, para que o resultado seja verdadeiro, quando eu nego a segunda, eu tenho que negar a primeira. Então, Paulo é estudante, é falso. Ana é dentista. Então, essa proposição simples, Ana é dentista, é verdade. E isso aqui é uma conjunção.
Na conjunção, a frase toda, para ser verdadeira, se a segunda é verdadeira, a primeira também é. Eu não posso dizer que a primeira é falsa, que o resultado F com V daria F. E o nome da tabela é tabela verdade. Tem que dar verdade. Então, quais foram as conclusões que nós chegamos? Que Mauro é vendedor, que Paulo não é estudante. Porque Paulo é estudante, está falso? Então, vamos lá. Vamos para as alternativas. Mauro não é vendedor. Não, a gente chegou à conclusão de que o Mauro é vendedor. Mauro é vendedor, correto. E Paulo não é estudante, correto. Paulo é estudante, falso. Então, ele não é estudante. Portanto, a alternativa B se apresenta como sendo a opção correta. Então, não esqueça, para acertar esse tipo de questão, você tem que dominar as tabelas verdade. E no nosso canal, nós temos vídeos, né? Não é só um, falando sobre tabela verdade e resolvendo questões lá, comentando juntamente com a teoria. Ok? Então, nós vamos prosseguir. Questão 4. Se o valor lógico da proposição todo A é B é verdade, e o valor lógico da proposição algum C é D é falso, então é correto afirmar que, novamente, nós vamos ter que dominar as tabelas verdade das operações lógicas. Então, vamos lá. Algum C é D. Algum C é D é falso. Então, isso aqui é falso. Então, todo A é B. Todo A é B, a questão diz que é verdade. Então, isso aqui é verdade. Se, então, é uma condicional. Na condicional, a primeira sendo falsa e a segunda sendo verdade, o resultado dá verdade. Na condicional, F com V dá V. Portanto, essa alternativa A de aprovado ou aprovada já é a resposta certa. Significa dizer que nas outras alternativas o resultado vai dar falso. Mas vamos ver, vamos confirmar. Nós já sabemos a resposta. Mas como estamos estudando aqui, vamos confirmar. Ó, todo A é B. Isso é verdade, a questão diz. E algum C é D. Isso é falso, a questão diz. E é uma conjunção. Na conjunção, V com F dá F. Todo A é B. Isso é verdade. Algum C é D. Isso é falso. Se, então, é uma condicional. Na condicional, V com F dá F. Aliás, é a única situação em que na condicional dá falso. É quando uma proposição verdadeira implicar numa falsa. Isso dá falso na condicional. E, finalmente, a letra D. Algum C é D. Isso é falso. Todo A é B. Isso é verdade. Se e somente se é uma bicondicional. Na bicondicional, F com V dá F. Então, realmente, a única alternativa que trazia o valor lógico verdadeiro para a sentença composta era a letra A, que fez uso da condicional. Então, a questão 5 diz assim: analisando a proposição composta, o servidor falta ao serviço se e somente se estiver doente ou o trânsito estiver congestionado. Mas a falta deve ser compensada e o gerente deve ser avisado. Pode-se dizer que o total de proposições simples é igual a... Lembrando, o que é que não pode ser proposição simples? Frases interrogativas, frases exclamativas e frases imperativas, porque não tem como a gente julgar se é verdadeiro ou falso. Então, o raciocínio lógico, a lógica não considera proposição. E lembrando, nós temos vídeo no canal falando sobre isso.
para que você identifique proposição simples e proposição composta. A questão quer saber quantas são as proposições simples. Então vamos lá. O servidor falta ao serviço é a primeira. O servidor, se estiver doente, é a segunda. Ou o trânsito estiver congestionado, é a terceira. A falta deve ser compensada, é a quarta. O gerente deve ser avisado, é a quinta. Nós estamos diante de 5 proposições simples, o que faz da alternativa A de aprovação a resposta correta. A questão 6. E aqui nós já estamos nas questões das provas para técnico. Para a resolução de problemas de sequências, apresenta-se esta sucessão de letras maiúsculas. A, D, G, aí tem aí um espaço, uma lacuna. A questão quer saber qual é a letra que falta para completar logicamente essa sequência. Então, dica: as questões envolvendo sequência de letras, em geral, a gente vai pegar a posição que a letra ocupa no alfabeto. Então, a letra A é a primeira letra do nosso alfabeto, a letra D é a quarta, a letra G é a sétima, e eu quero descobrir qual é a próxima. Vamos observar a variação. De 1 para 4 variou 3, de 4 para 7 variou 3, então há uma constância. Eu posso garantir que vai variar 3 de novo. 7 mais 3, 10. Nós estamos atrás da 10ª letra do alfabeto, que é a letra J de Janilson. Significa dizer que a letra A, mais uma vez, de aprovação, é a resposta certa. Lembrete importante, pessoal. As letras K, W e Y, elas fazem parte do nosso alfabeto oficial. Não esqueça esse detalhe. Se elas aparecerem, você deve considerá-las na ordenação do nosso alfabeto. 7ª questão. Em um grupo de estudantes preparando-se para um concurso público, 10 são adolescentes e 15 já são adultos. A probabilidade de escolher aleatoriamente um estudante adulto desse grupo é... Então, a questão trata sobre probabilidade. Probabilidade é um quociente, é uma divisão. As alternativas estão em porcentagem, eu estou observando. E como é que a gente calcula a probabilidade? A probabilidade é um estudo em um ambiente de incerteza. Então, a gente vai dividir o número de elementos favoráveis ao evento acontecer, dividido pelo número de elementos possíveis do espaço amostral desse evento acontecer. Muito bem. Qual é o evento que a questão quer que aconteça? Que a gente, ao encontrar aleatoriamente, escolher aleatoriamente o estudante, que ele já seja adulto. São quantos os adultos? 15. 15. E o total? O total é somando os adolescentes com os adultos. 10 mais 15, 25. Vamos apagar aqui que está um pouco feio. Então, nós temos 15 e nós temos 25. Nós vamos simplificar essa fração, dividindo por 5. Então, 15 por 5 dá 3 e 25 por 5 dá 5. As alternativas poderiam ter vindo na forma de fração, mas vieram em porcentagem. Então, você divide 3 por 5, dá 0,6. E para ficar em porcentagem, tu multiplica o resultado por 100 e você vai encontrar como resposta 60%. 60% é a alternativa C, de concurseiro, de concurseira. E, portanto, é a alternativa que deve ser assinalada. Não esqueça, probabilidade, você vai dividir o número de elementos favoráveis ao evento acontecer, dividido pelo número de elementos ou casos possíveis desse evento acontecer.
Vamos para frente. Questão 8. Se uma pizza foi dividida em 8 partes iguais e 2 dessas partes foram comidas, assinale a alternativa que apresenta quanto sobra da pizza. Provas recentes. Então, vamos lá. Quando eu trato com fração, como é que eu represento o todo? Pela unidade, 1. Ou então, eu coloco a fração relacionada às partes envolvidas, que é o que eu vou fazer aqui. Então, o todo vai ser 8 sobre 8. A questão diz que a pizza foi dividida em 8 partes, por isso que eu coloquei 8 sobre 8. E a questão diz que 2 dessas partes foram comidas, então a gente subtrai menos 2 oitavos. Como os denominadores são iguais, não precisa tirar o MMC, você conserva o denominador e subtrai os numeradores. Então, 8 menos 2 dá 6. Agora a gente vai simplificar essa fração. A gente vai simplificar por 2. Aí 6 por 2 dá 3 e 8 por 2 dá 4. Portanto, a resposta é 3/4, porque não tem mais como eu simplificar essa fração. 3/4, alternativa C, de novo, de concurseiro, de concurseira. Beleza, pessoal? Operação aritmética envolvendo fração. Questão 9. Se um salário foi aumentado em R$500, o que corresponde a um aumento de 10% do valor original, o salário antes do aumento era... Então, de novo a questão trata de uma operação aritmética em que 10% de um determinado valor, que é o salário, vale R$500. O salário todo é 100%. Vale quanto? X. Eu montei uma regrinha de 3 simples. Como eu estou observando que esse 100 é 10 vezes 10, o X vai ser 500 vezes 10, que dá 5.000. É a resposta. Em outras palavras, a questão estava perguntando o seguinte: 500 é 10% de qual valor? 5.000. É evidente que se você não enxergar essa proporcionalidade que eu enxerguei, você monta a razão, né? 10 sobre 100 é igual ou está para 500 sobre x, multiplica em cruz, meus pelos extremos e acha o x, só que trabalha um pouco mais. R$5.000 é a alternativa certa. R$5.000 está na alternativa B. Então, pessoal, esse simulado é para te dar uma bagagem, é B de bagagem, para você acertar as questões. Esse é o nosso objetivo. E, finalmente, nós chegamos na questão 10. Se 10 bananas pesam o mesmo que 6 maçãs e 2 abacaxis pesam o mesmo que 10 bananas, assinale a alternativa que apresenta quantas maçãs equivalem a um abacaxi. Então, vamos lá. A questão diz que 10 bananas pesam o mesmo que 6 maçãs. Então, eu vou escrever aqui 10B é igual a 6M. 10 bananas não pesam o mesmo que 6 maçãs? A questão não está afirmando isso? Depois a questão diz que 2 abacaxis pesam o mesmo que 10 bananas. 2 abacaxis pesam o mesmo que 10 bananas. Então, pessoal, perceba, se 10 bananas pesam o mesmo que 6 maçãs e 2 abacaxis pesam o mesmo que 10 bananas, eu posso afirmar que 6 maçãs pesam o mesmo que 2 abacaxis. Por quê? Porque esse valor não é igual a esse. Então, esse vai ser igual a esse. E aqui eu vou simplificar por 2 a expressão. 6m dividido por 2 dá 3m. E 2a dividido por 2 dá 2. O que foi que eu descobri? Eu descobri que
2A dividido por 2 dá A, né? O que foi que eu descobri? Eu descobri que 3 maçãs pesam o mesmo que um abacaxi. Essa é a resposta certa. O que está pedindo para comparar a maçã com abacaxi? Vamos ver. 3 maçãs equivalem a um abacaxi. A alternativa C de concurso é a alternativa certa. Então, era preciso ter essa percepção dessa igualdade, porque é o mesmo valor, 10B. Pessoal, o nosso objetivo era que, ao praticar resolvendo essas questões, você aplique os fundamentos teóricos que nós também temos no nosso canal. Não esqueça, estamos numa parceria para você passar no concurso. Se inscreva em nosso canal, dê o seu like, faça comentários e boa sorte. Você vai passar. Até a próxima!